Muito bem, boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais uma live de informática instrumental do curso de mecânica, né? A ideia é que a gente está dando continuidade a esse calendário aqui. Até coloquei um print do calendário com as datas, né? Isso que está em amarelo aqui são datas que eu cancelei ali no SIGA, que foram colocadas inicialmente, só para poder cadastrar a disciplina, né? Então eu eliminei essas datas aqui, por isso que está em amarelo. E o que vale para nós são essas datas aqui a partir do dia 29 de maio, que foi quando a gente começou as aulas à distância ali, né? Então, dia 29 de maio até 24 de julho. Aí vai fechar o quê? Vai fechar a carga horária de informática instrumental, que é 30 horas. Então, teoricamente aqui são as sextas-feiras, né? Mas como é remota a coisa, então o horário a gente que faz, né? Mas teoricamente aqui registrado no sistema é sextas-feiras das 18h30 às 22 horas. Então, de 29 de maio a 24 de julho. Aí eu fiz um cronograma aqui dessas 9 semanas, né? O que a gente já fez e o que a gente vai fazer aqui ainda, né? Já para a gente ter uma visão de alguma coisa para frente. Independente se voltar às aulas presenciais antes disso aqui, não tem problema. A gente continua a parte que falta lá presencialmente. Então, aqui, semana um já foi aquele acolhimento, né? Aquele contato inicial com vocês. Semana 2 foi aquele chamado primeira estação no material, ó, que é noções básicas de informática. Então, dá uma visão geral, né? De forma bem lúdica, né? Junto com aqueles dois personagens, onde você vai passeando dentro do computador e conhecendo os elementos, né, do computador, um pouco de hardware e um pouco de software. Meio que fazendo uma revisão, mas aprofundando algumas coisas também, né? Semana 4 então, seria agora. Aliás, desculpa, semana 3 então, foi semana passada, foi diretórios e arquivos, que eu também gravei uma videoaula ali, né? Falando de diretórios e arquivos. Não segui exatamente o material da CIS, porque eu pensei em complementar da minha forma mesmo. Então, eu acabei criando arquivos e diretórios, vinha a linha de comando do MS-DOS ali, né? Quem nunca mexeu, de repente é uma forma de visualizar que a gente pode fazer por ali também. Antigamente a gente fazia assim, né? Então, para facilitar, a gente usa todo o ambiente gráfico. Mas para ter essa visão, né? E essa mudança de paradigma da época que era tudo linha de comando e dessa época que estamos vivendo que é essa parte mais gráfica. E semana 4 então, seria agora a chamada terceira estação, né? Onde os personagens e vocês vão estar entrando na terceira estação. Pedir para vocês já dar uma lida, né? Sobre internet. E eu vou tá falando sobre internet. Então é a live sobre internet e a visão geral. Depois, a semana 5 é a quarta estação, rede humana. Depois, quinta estação, conectado, né? A semana 7 aí tem jogo, que são um tipo quiz, assim, né? Para vocês fazerem. Uma conclusão geral ali, vídeo sobre internet também. Na semana 8 uma revisão geral para a gente poder fazer a prova ali a partir do dia 20 de julho, que vai ser aquele exame que tem no próprio material da Cisco, que eu vou habilitar ainda. Não habilitei, né? Tem que habilitar. Então, eu vou estar habilitando mais para frente para vocês poderem fazer essa prova que vai ser a avaliação com maior peso. As outras avaliações são o quê? São as atividades que eu estou pedindo para vocês fazerem, né, em cada semana dessa. Que até agora foi o quê? Vocês fazerem perguntas ou algum comentário lá no comentário do YouTube, né? Pode ser sugestões, opiniões, elogios, críticas e perguntas, dúvidas de vocês. Então a ideia é você usar lá os comentários para ficar registrado lá que você participou e com essa participação eu vou estar dando uma pontuação que vai ajudar na nota depois. Além da frequência. A frequência de vocês eu vou estar registrando se você for lá no comentário e escrever alguma coisa. Ok? Então ainda dá tempo, né? Mesmo que não fez ali da semana 2, né, de noções básicas de informática, vai lá no vídeo, na videoaula, né, ou na live que foi feito, e faz algum comentário. Aí eu vou estar usando isso como presença. Ok? Tem muita gente que não fez ainda, né? Então ainda dá tempo para correr atrás ali. Então, sobre internet, então, a qualquer momento pode me interromper aí para fazer perguntas.
Eu coloquei aqui, eu gosto de colocar quando falo sobre internet, essas quatro palavras chave, né? Que são parecidas. A escrita é parecida. Internet, intranet, extranet, ethernet. Bem, internet todo mundo já ouviu falar, né? A gente usa muito. Mas intranet e extranet e ethernet, já ouviram essa palavra por aí? Vamos ver primeiro internet. O que seria internet, tecnicamente falando, né? No dia 24 de outubro de 95, a Federal Network Coaching norte-americana aprovou por unanimidade uma resolução definindo o termo internet. Então, até então, a palavra não estava oficializada. Então, a partir desse momento, então, essa rede onde a gente compartilha informações, compartilha dados e que é de uso público, né, as pessoas podem estar utilizando, vai se chamar realmente internet. Até então era um projeto, né, era um projeto do governo, e ela surgiu a partir de uma parceria entre Estados Unidos, França e Inglaterra. Não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo, tem um vídeo no material da Cisco ali, que mostra um cronograma e a evolução da internet, como é que ela surgiu. Primeiro os Estados Unidos com a ideia de deixar as informações compartilhadas, procurando se resguardar caso tenha uma guerra, já na época da Guerra Fria com a Rússia, né? Então a Rússia podia vir lá, abater uma cidade ou uma central do exército e as informações estratégicas estariam só naquele local. Então isso seria uma perda para o americano, né? Então, para evitar isso, eles queriam que a informação estivesse compartilhada, não estivesse num local só centralizado. E a internet é isso. A internet, basta você botar a sua foto lá no Facebook e depois de alguns minutos tenta tirar, porque você se arrependeu. Provavelmente vai estar espalhado em outros lugares, né? Porque alguém compartilhou, alguém curtiu, né? Então, para você conseguir tirar é difícil, porque essa é a ideia da internet. A informação está compartilhada e distribuída. Naquela época da Guerra Fria, era com o objetivo de as informações estratégicas não se perderem por estarem em um local só. Certo? Essa definição foi desenvolvida em consulta com membros da internet e comunidades de direitos da propriedade intelectual e diz o seguinte, então eles colocaram 3 regrinhas aqui para a definição da internet. Primeiro, é logicamente ligado por um endereço único global, baseado no Internet Protocol, que é o IP, né? O endereço IP da máquina é um protocolo de internet, Internet Protocol. E suas subsequentes extensões. Então, é o endereço da máquina. É como se fosse o endereço da casa da gente. Né? A gente tem um endereço único, certo? É único no mundo, não tem outro endereço igual. Eu posso até morar na rua 15 de novembro, né? E tem várias cidades com a rua 15 de novembro, só que estão em cidades diferentes ou em países diferentes. Então, um nível mais acima não se duplica. E assim acontece com o endereço IP também. Existem endereços IPs, eu posso ter um endereço IP aqui, que é um número, né, um 92.168.10.1, por exemplo, que é um endereço IP clássico, né, que tem nos computadores. O mesmo endereço IP que eu tenho aqui é o mesmo que você tem ali. Só que nós estamos abaixo de um outro endereço IP, que é o endereço IP que é válido na internet. Esse não pode ser duplicado, que seria como se fosse o nome da cidade, né? A cidade não tem igual, né? São tudo nome de cidades diferentes naquele país. Mas ruas, elas se repetem. A mesma coisa acontece aqui. Quando a informação está do roteador para fora, na internet mesmo, então o endereço IP não pode ser duplicado. Então os provedores de internet é que fazem a distribuição desses endereços IPs e existe um controle nacional, continental também e a nível mundial, para não ter conflito de endereço IP. Agora, dentro da minha rede local, o técnico pode configurar a faixa de endereço IP que quiser, porque vai ficar aqui dentro dessa rede. Aqui eu posso fazer como quiser, mas saiu do roteador para frente, do modem para frente, aquele IP é o IP dado pelo provedor de internet, que ele não pode ter igual no mundo, né? Tem que ser único. E essa aqui é a ideia. Né? Também capaz de suportar comunicações usando o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que é o chamado TCP/IP. Não sei se já ouviram falar do famoso TCP/IP.
na verdade, é um conjunto de protocolos, né? O TCP é um protocolo, o IP é um protocolo, e abaixo deles tem um conjunto enorme de protocolo. Ah, o que que é protocolo? Estou falando protocolo aqui, o que que é protocolo, né? Como o nome já diz, é tipo uma regra, né? Então, se a gente transferir essa palavra, regra, protocolo, para a informática, ela quer dizer exatamente a programação. Então, o programador pode ir lá e fazer um programa que controle a transmissão das informações. Por isso que é transmission aqui, ó. Então tem um pequeno programa que ele fica embutido dentro do sistema operacional da máquina, seja no Windows, no Linux, qualquer sistema operacional, tá lá, tem um pacote todo de as camadas de TCP/IP, né? E tem vários pequenos programas que juntos eles fazem com que a transmissão de informação, correção de erros e várias outras estruturas funcionem corretamente. Então, o protocolo são esses, podemos traduzir para a parte de informática como sendo vários pequenos programas que fazem funcionar algo. É o software ali mesmo. Ou suas extensões também. E também, terceiro, prover, usa ou torna acessível, tanto publicamente como privadamente, serviços de mais alto nível produzidos na infraestrutura descrita. Ou seja, eu posso compartilhar serviços. O meu servidor ali pode permitir que clientes acessem informações. Por exemplo, a gente está usando um serviço agora para o Google Meet aqui, que é da Google. A Google presta esse serviço, né? Ele dá, você pode usar o servidor da Cisco, desculpa, da Google, para poder usar essa estrutura de videoconferência, por exemplo. Então, quem está disponibilizando isso é a Google. E a gente está usando esse serviço. Quando você acessa um site na internet, você está acessando um servidor de páginas de internet. Né? É um serviço também que é prestado. Então, está previsto aqui que você pode acessar serviços, tanto pagos como não pagos. Né? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos adiante, então. A intranet. Falei da internet e a intranet, o que é? Meio parecida a palavra, né? A intranet em uma empresa é responsável por garantir a comunicação interna e a coerência das informações com velocidade e total segurança dentro da empresa, sem o risco de violação por pessoas não autorizadas. Resumindo, quando começou a internet e as empresas começaram a ter computadores e ter aquela estrutura de navegação, né, você entrava no navegador para navegar na internet. Você pode navegar também de forma local. Você não precisa estar na internet para navegar. Se você tiver um servidor dentro da empresa, localmente você pode usar o navegador e navegar. Então, o que aconteceu nessa época é que as empresas resolveram fazer o seguinte: já que todo mundo tem computador ali na empresa, né? As pessoas estavam começando a adquirir computador em casa ainda era meio caro. Então, para os funcionários, eles resolveram, então, por exemplo, distribuir algumas informações. Ao invés de usar aquele mural no corredor da empresa, aquele mural lá, o 13º salário vai estar disponível tal data, ou coisas desse tipo, né? Informações interessantes para os funcionários. Então, eles faziam o quê? No servidor ali da empresa, pegava e colocava uma informação importante. E pela intranet da empresa, ou seja, localmente, estando na empresa, no seu computador, você podia acessar, através de um endereço ali, local, acessar essas informações que diz respeito aos funcionários. Então você podia acessar essas informações na intranet, porque o servidor está ali, né? É local e são pertinentes as informações das pessoas ali. Mas daí as pessoas começaram a adquirir os computadores em casa também, né? Começaram a acessar e-mail, etc. E aí surgiu a tal da extranet. Uma extranet garante a comunicação entre a empresa e o mundo exterior. Esta comunicação segura, acontece em tempo real e pode contar com tipos de acessos diferenciados. Basicamente é o seguinte: os funcionários tinham aquela informação na empresa, só lá dentro da empresa, porque estava na intranet. Só que de repente o funcionário estava em casa e queria saber que data que ia cair o 13º salário. E tinha que esperar até no outro dia para ir lá na empresa ver.
não era legal, já começava a demorar um pouquinho mais. Então, o que foi feito? O técnico lá de informática da empresa, eu vou disponibilizar então esse endereço, esse link aqui, que está na intranet, eu vou colocar na internet. Através de um login e senha, as pessoas acessam e podem acessar de qualquer local. Então a extranet, o que é? É uma intranet que você acessa remotamente, né? Geralmente através de um login e uma senha para ter uma certa segurança ali. E a internet? Meio parecida a palavra, só que daí ela tem a ver também com a estrutura da internet em si, mas ela é uma tecnologia. Então a internet é uma tecnologia de interconexão para redes locais. Então, na verdade, assim, quando você compra um computador, ele vem com uma placa de rede, certo? Essa placa de rede, embutida nela, está a tecnologia Ethernet. Mas existem outras tecnologias também que poderia vir na placa de rede para comunicação em rede? Existem, só que o que pegou de já algumas décadas para cá, o que pegou mais fortemente foi essa tecnologia, a internet. Existem outros modelos, só que não funcionam tão bem para a nossa realidade como a internet para a rede local. E essa que pegou realmente e passou a funcionar. Dessa forma que a gente consegue se comunicar localmente. Então é a LAN, né, Local Area Network. Então é uma tecnologia que já vem embutida nas placas de rede. 95% da comunicação ou das placas de redes no mundo usam esse método, né? Essa tecnologia internet. As outras não vamos comentar porque não vem ao caso, mas existem outras também. Aqui mostrando, falando sobre LAN e WAN, né? No material da Cisco ali fala sobre LAN, que é a rede local, Local Area Network, e sobre a WAN, né? Que é a gigantesca área de rede, né? Seria o WAN aqui, né? Seria a rede grande. Na verdade, a WAN, o que é? A WAN é uma junção de um monte de LANs, né? Várias pequenas redes, juntando tudo isso é uma rede de longa distância. Então, o WAN seria uma rede de longa distância e a LAN uma rede local, de curta distância. Essa figura aqui está apresentando, nessa parte aqui, ó, uma LAN. Porque nós temos aqui, ó, temos um switch, né? Um switch ou roteador. Na verdade, isso aqui é uma rede caseira residencial, né? Então, geralmente um switch que você comprou, está comprando a internet, né? Adquiriu a internet de um provedor de internet, de uma operadora de celular, geralmente que vende muito hoje em dia. Eles vão lá e colocam o roteador, né? Esse roteador, na verdade, é um roteador e é um switch ao mesmo tempo. Um switch é um dispositivo que tem portas para você ligar cabos e também pode ter a tecnologia Wi-Fi, que é muito usada hoje em dia. Tem essas anteninhas aqui, né? Para você se comunicar sem fio. E embutido nesse switch tem também o modem, né? O modem roteador, na verdade é 3 em 1. É um switch porque ele compartilha, ele permite que você ligue vários computadores, ou via cabo ou via sem fio. Esse é o switch. Tem um roteador que faz o roteamento de uma rede local para uma rede de longa distância. Tem que ter um roteador ali. É um dispositivo que nas redes residenciais é num equipamento só. E tem também um modem ali embutido. O modem é um dispositivo que ele é um modulador e demodulador de sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa. Então, o sinal que é usado no computador é um sinal digital. O sinal que vai lá pela linha telefônica geralmente fio telefônico ou via ar, se for antenas direcionadas, por exemplo, são sinais analógicos. Então, esse sinal é diferente, então precisa ter esse modulador e demodulador de sinais, certo? Então, aqui, ó, até tem os endereços de IPs que eu comentei antes, né? Cada dispositivo tem que ter um endereço IP, ó. Esse computador tem esse endereço, esse aqui esse endereço. Tem um servidor aqui, ó. Tem um servidor, essa figura representa um servidor, ou seja, ele presta um serviço para a rede local e também, tendo conexão com a nuvem aqui, com a internet, um outro computador à distância pode acessar esse servidor, que está disponibilizando algum serviço, certo? Então, assim que funciona. Então, esse aqui é um exemplo, né? É um modelo de uma rede local, uma rede residencial aqui. E a WAN? Aqui ainda, aqui falando já mais da WAN também, misturando um pouco, só que isso aqui é uma rede já empresarial, né? Que ela era uma rede mais residencial,
Esse aqui é uma empresa, então, que tem um roteador, olha só. E esse roteador está ligado a um switch wireless. Pode ver que ele está separado já, né? Geralmente, quando é a empresa, que tem uma estrutura maior, precisa ter mais computadores ligados em servidores, etc. O roteador é separado do switch daí, porque precisa ter uma estrutura maior, né? Então aqui está o wireless, pode ser ligado cabos aqui, então aqui está representando sem fio mesmo. Aqui o roteador está ligando uma outra rede, uma rede local, ó, uma outra rede local. Não tem switch aqui, mas poderia ter um switch distribuindo para esses computadores aqui, porque é uma representação, é só um desenho. O certo seria, esse roteador estaria ligado a um switch como esse, só que não é sem fio, é só com cabo, ligando essa rede local. E aqui teria um outro switch ligando essa outra rede, que é uma rede de servidores, que pode estar prestando serviços para as redes locais, através de uma intranet, ou para as redes à distância, através de uma extranet. Aqui representando como é que a gente pode ter conexões locais, né? Exemplo de três aqui. A conhecida Wi-Fi, né? Que é a rede sem fio bastante utilizada, que está mostrando um computador ligado direto no outro, né? Através dos sinais. A gente pode fazer esse tipo de ligação, né? Geralmente é usado um ponto de rede, um access point, que a gente chama, né? Um ponto de acesso para transmitir os dados entre computadores, né? Mas a gente pode fazer a configuração ad hoc, que a gente chama, ou seja, de computador para computador diretamente, dá para fazer também, mas não é tão usado. Esse aqui é o Bluetooth, né? Se a gente tem uma rede pequena, e eu tenho meu computador, eu quero usar um teclado sem fio, geralmente vai usar o Bluetooth, né? Tecnologia do Bluetooth, um mouse sem fio, uma caixinha de som sem fio, e assim vai, né? Então tem a tecnologia que é usada para redes pequenas. Tem vários exemplos aqui, né? E aqui embaixo a rede cabeada. Aqui está mostrando o computador ligado a um switch via cabo. Ó. Esse switch pode ser sem fio ou pode ser só cabeado, tem vários tipos. E aqui uma porta especial que é ligada no modem, que quando é residencial geralmente é um equipamento só, está tudo dentro, né? Esse aqui está separado, está ligando um cabo no modem e o modem vai fazer aquela modulação e demodulação de sinais digitais analógicos para a comunicação remota. Na comunicação remota, então, a gente pode usar, por exemplo, esse aqui é o cabo coaxial. Cabo coaxial, então, nesse modem aqui, né? Nesse modem aqui vai ter uma saída que pode ser um cabo coaxial. Você vai ligar um cabo coaxial e isso vai até no poste ali, para ter a comunicação até o provedor de acesso, para você ter acesso à internet. Essa é uma tecnologia utilizada. Outra tecnologia pode ser rede sem fio, aqui de longa distância daí. Isso aqui são antenas direcionadas, então você pode usar sem fio também. Geralmente é usada essa de rede de longa distância sem fio em locais mais distantes, meios rurais, por exemplo, onde não tem a rede cabeada. Porque, em geral, a rede cabeada é mais rápida do que a rede sem fio. Mas tudo depende de qual rede você está usando, qual tecnologia sem fio ou cabeada também, né? Mas, em geral, a cabeado ela é mais rápida. Principalmente quando se fala em fibra óptica. Essa figura aqui embaixo, então, é fibra óptica. Cada fiozinho desse aqui é uma pequena fibra óptica e, geralmente, nos postes lá ou subterrâneo, já são passados um monte de fibra ópticas. Só que uma fibra óptica desse aqui já substitui vários cabos normais de coaxiais, por exemplo. Então, o que passa de informação ali, a quantidade, a taxa de transferência é absurdamente maior, mais rápido do que outras tecnologias cabeadas ou mesmo sem fio. Então, por isso que é muito utilizado. Inclusive, a comunicação entre continentes é feita principalmente, acho que mais de 90%, é feito via cabos fibra óptica. Então, por exemplo, entre Estados Unidos e Europa, tem um monte de cabos de fibra óptica embaixo do mar, né, transmitindo informações. Entre o Brasil, Estados Unidos também tem, África, tem vários locais, cada vez estão passando mais, porque isso é que dá a comunicação rápida realmente. E aqui a tecnologia também sem fio, que é aquela tecnologia que a gente usa nos celulares, né? Na parte móvel, né? Então começou lá a tecnologia 1G, que é a primeira geração, segunda geração. Hoje nós estamos aqui basicamente na quarta geração,
que vai melhorando de um para o outro? Vai melhorando basicamente a velocidade, e com a velocidade eu vou tendo o quê? Mais aplicativos, com mais gráfico, mais transmissão de vídeo, que é muito utilizado hoje em dia, né? E agora estamos transmutando aqui para 5G. 5G está sendo. Estão vendo os satélites lá no céu, né? Do Elon Musk, lá está colocando lá no céu. À noite você consegue ver lá, às vezes, parece um monte de estrela enfileirada, né? São satélites que estão sendo colocados para o uso da tecnologia 5G. Então, todo mundo vai poder acessar daqui a um tempo a tecnologia 5G com muito mais velocidade e rapidez do que a atual. Isso vai ajudar bastante mesmo. Os serviços. Então, tem os serviços que são servidores, os computadores chamados servidores, eles prestam serviços, né? Que tipo de serviços, por exemplo, nós temos? O e-mail é um serviço, então quando você usa o Gmail, o Hotmail ou algum outro e-mail ali, você está usando um serviço e está acessando um servidor para isso. Então, um provedor de internet ou uma empresa está provendo ali, está prestando esse serviço, tem um servidor de e-mail. É claro que não tem só um servidor lá. Como eu falei para vocês, a internet ela foi desenhada de tal forma que as informações fiquem compartilhadas. Então, imagina pifar um servidor de e-mail lá da Google, né, o Gmail, e todo mundo fica sem Gmail. Né? Isso não pode acontecer. Então, para não acontecer isso, na verdade, existem vários servidores espalhados no mundo. Até mesmo porque ficaria muito lento se fosse tudo num local só. Então, é distribuído de forma. Isso é gerenciado de tal forma que cuide para não ter duplicidade de informação, redundância à toa. Né? Tem a redundância, lógico, até como uma forma de backup para os clientes não perderem, né, informações, mas ele faz o balanceamento dessa redundância com desempenho. Então, ajuda toda uma engenharia para isso. Servidor de web, para você acessar páginas da internet, né? Servidor de arquivos, então você quer baixar arquivos, né, rapidamente, existem servidores de arquivos também. O pessoal usa muito hoje em dia o Dropbox, OneDrive, né, que são serviços também de arquivos. Banco de dados, serviço de banco de dados, aplicações mesmo, né? Então, quantos programas, aplicativos que tem, você usa e não precisa nem baixar, né? Você nem instala no computador, você executa diretamente via web. Então, é um serviço de aplicação. De impressão também, muitas vezes na empresa, né? A empresa é grande e também impressora. Ao invés de ter um computador ligado a essa impressora para ser um servidor de impressora, hoje em dia as impressoras já são servidores também. Então você espeta diretamente essa impressora num ponto de rede e vai ter um endereço IP para ela e você manda do seu computador ali da empresa, por exemplo, para esse endereço IP e vai imprimir. E pode ser feito remotamente também. Alguém que está em outro local, em outra cidade, pode mandar uma impressão para ali que está no seu lado, uma impressora que está no seu lado, na empresa que você está. Então, são exemplos de servidores. Muito bem. A aula de hoje basicamente seria isso, né? Mais para dar um overview nessa parte de internet. O material ali está mais completo, muito mais dinâmico do que a minha aula aqui, mas o fechamento seria esse, então. Né? A semana 4 aqui, então, é essa terceira estação. E a atividade que você tem para fazer, então, quem não fez ainda as outras, que é comentário, são comentários lá no YouTube, isso ali vai valer como presença e pontuação para vocês. Façam essa pendência ali, quem não fez ainda. E a atividade 3, então, que vai ter um peso maior aqui também para avaliação, vai ser o quê? Primeiro, tirar 3 fotos que demonstre como é a sua rede doméstica. Então, tem na sua casa, acho que todo mundo deve ter internet em casa, então tire fotos ali do seu roteador, do seu switch, se for uma coisa só, tire uma foto ali, do cabo, onde é que é passado o cabo, da estrutura que você tem, o computador ligado, ou via Wi-Fi, ou via cabo mesmo, 3 fotinhos ali que mostrem a sua rede doméstica. Depois fazer uma breve descrição de como é essa rede. Exemplo, que tipo de cabo que está usando? Usa cabo patrançado, cabo coaxial, é fibra óptica já, é sem fio mesmo, então dá uma breve descrição. Qual é a velocidade da sua internet? Dá para dar uma pesquisada nisso. Serviços de rede que você mais utiliza. A gente falou dos serviços, né? O Gmail,
é um servidor de e-mail, é um serviço que você usa, por exemplo. Então, que serviço que você costuma usar da sua rede residencial? E depois você vai postar isso no Cigar. Lá no Cigar eu vou, depois, mais tarde, eu vou criar lá uma tarefa onde vocês vão poder postar essa atividade daí, até o dia 22 de junho. Bem, hoje é dia 15, né? Tem prazo de uma semana, então, para fazer essa pequena atividade. Que não é tão demorado para fazer, mais ou menos rápido para fazer também. E vocês vão postar lá para eu contar para vocês como atividade feita. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade aí para perguntar. Eu só vou interromper a gravação aqui, que finalizou a aula então, mas eu vou deixar aberto um pouco para se quiserem fazer alguma pergunta ainda.